A felicidade e a liberdade começam com uma clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Epicteto. Imagine o seguinte: você está andando na rua, cuidando da sua própria vida, quando alguém chega até você e diz algo que machuca profundamente. Talvez zombem da sua aparência. Talvez questionem o seu valor. Talvez tentem destruir tudo o que você construiu. O que você faz? A maioria das pessoas explode, ficam com raiva, defendem-se freneticamente, deixam as emoções assumirem o controle. Mas aqui está o que Maquiavel já sabia 500 anos atrás. E o que a maioria das pessoas nunca vai entender. Aquele que se deixa abalar por insultos já está derrotado. Veja bem, no momento em que você reage, já perdeu. No momento em que permite que outra pessoa controle suas emoções, você entrega seu poder de bandeja. Mas e se eu dissesse que existe outro caminho? E se eu dissesse que você pode alcançar um estado em que ninguém, absolutamente ninguém, consegue perturbar a sua paz? Um estado em que insultos batem em você como água em pedra. Um estado em que você se torna tão mentalmente intocável que as pessoas começam a temer a sua calma mais do que o medo que têm da raiva de qualquer um. É exatamente isso que este vídeo vai te ensinar. Não são apenas dicas, são as leis sombrias da maestria mental que Maquiavel teria usado para permanecer inabalável em um mundo cheio de caos. Ao final deste vídeo, você saberá como se tornar a pessoa que nunca se deixa abalar, nunca perde o controle e nunca dá a ninguém a satisfação de ver você se quebrar. Agora quero que você deixe esta afirmação nos comentários. Eu sou intocável. O princípio maquiavélico do desapego. Antes de mergulharmos nas leis, você precisa entender esta verdade fundamental. As pessoas só conseguem te abalar quando você lhes dá permissão. Pense nisso. Quando alguém te insulta, o insulto em si não passa de palavras, apenas sons saindo da boca dessa pessoa. O poder não está nas palavras, mas na sua reação a elas. O poder começa onde a reação termina. A maioria das pessoas pensa que ser imperturbável significa ser fraco, passivo, um capacho. Mas nada poderia estar mais errado. A indiferença não é fraqueza, é domínio. É a forma suprema de controle. Quando você para de reagir às tentativas das pessoas de te provocar, você as priva do poder que acham que têm. Você se torna o mestre do seu próprio estado emocional. Você se torna perigoso. E é exatamente isso que vamos fazer de você. Perigoso da melhor forma possível. Perigoso porque é imprevisível. Perigoso porque não pode ser manipulado. Perigoso porque está em completo controle. Aqui estão as 10 leis sombrias de Maquiavel, que vão te tornar imperturbável, intocável e imparável. Lei 1. Espere o desrespeito antes que ele chegue. A maioria das pessoas anda pela vida esperando justiça. Esperam que os outros sejam gentis, respeitosos, que joguem conforme as regras. E quando isso não acontece, ficam chocadas, ficam magoadas, ficam despreparadas. Mas Maquiavel entendia. O desrespeito não é acidente, é estratégia. As pessoas o usam para te testar, para te controlar, para ver se conseguem entrar debaixo da sua pele. Quando você espera traição, inveja e zombaria, nada te surpreende. Quando está preparado para o pior comportamento que os seres humanos podem oferecer, você se torna inabalável. Pense assim: se você está andando por um bairro perigoso, não fica surpreso ao ver um crime. Você está preparado, você está alerta, você está pronto. A vida é esse bairro perigoso, e a maioria das pessoas anda por ele de guarda baixa, se perguntando por que continuam se machucando. Maquiavel disse uma vez: o homem sábio faz de imediato o que o tolo faz por último. Em resumo, o sábio se prepara para o desrespeito. O tolo é pego de surpresa toda vez.
Quando você espera que as pessoas tentem te provocar, as tentativas delas se tornam previsíveis. Quando se tornam previsíveis, perdem todo o poder sobre você. Isso não te torna cínico, te torna realista, preparado, forte. De hoje em diante, assuma que algumas pessoas vão tentar te desrespeitar. Assuma que algumas vão tentar te derrubar. Quando você está preparado, consegue lidar com isso com uma calma gelada. Lei 2. Domine a arte do silêncio. Aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. O seu silêncio é mais poderoso do que qualquer resposta que você poderia dar. Quando alguém tenta te provocar, quando te insulta, zomba de você ou tenta iniciar uma discussão, eles estão buscando uma coisa: a sua reação. Eles querem ver você com raiva. Querem ver você se defendendo. Querem ver você perder o controle. A sua reação é a vitória deles. O seu silêncio é a sua vitória. Pense na última vez em que alguém tentou te provocar e você ficou completamente em silêncio. O que aconteceu? Provavelmente a pessoa ficou desconfortável. Provavelmente tentou ainda mais. Provavelmente começou a duvidar de si mesma. Esse é o poder do silêncio. Quando você não dá a reação que esperam, você os força a questionar tudo. Será que o insulto não funcionou? Será que você é mais forte do que eles pensavam? Será que você está planejando algo? O silêncio cria mistério. O mistério cria medo. O medo cria respeito. Maquiavel disse certa vez: é melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. O seu silêncio te torna imprevisível. Pessoas imprevisíveis são perigosas. Pessoas perigosas são respeitadas. Mas aqui está o segredo. O seu silêncio não pode ser o silêncio de alguém ferido, que não sabe o que dizer. Ele precisa ser o silêncio de alguém que escolheu não responder. Há uma diferença enorme. O silêncio do ferido grita fraqueza. O silêncio de quem escolhe cala, sussurra poder. Como desenvolver esse tipo de silêncio? Prática. Na próxima vez que alguém tentar te provocar, conte até 10 antes de responder. Depois, até 20. Depois, tente ficar em silêncio por completo. Observe como a pessoa reage. Veja como ela se incomoda. Veja como o seu silêncio destrói o ego dela mais do que qualquer insulto poderia. Agora quero que você deixe esta afirmação nos comentários. O silêncio é força. Lei 3. Nunca deixe as emoções te trair. Raiva, lágrimas, justificativas em excesso. Todos esses são sinais de fraqueza que os inimigos usarão contra você. No momento em que você demonstra uma emoção descontrolada, revela onde podem te ferir. Mostra seus pontos fracos. Mas a maioria das pessoas não entende. Você não precisa eliminar as emoções. Você precisa controlá-las. Há uma diferença enorme entre sentir raiva e mostrar raiva. O mestre sente tudo, mas não mostra nada. O amador mostra tudo e não controla nada. Quando alguém tenta te provocar, você pode sentir aquele fogo subindo no peito. O coração pode acelerar. As mãos podem tremer. Isso é normal. Isso é humano. O que separa o forte do fraco é o que acontece a seguir. O fraco deixa as emoções controlarem suas ações. O forte reconhece as emoções e depois decide como vai responder. Maquiavel disse: já que amor e medo dificilmente podem existir juntos, se tivermos de escolher entre eles, é muito mais seguro ser temido do que amado. O controle emocional te torna imprevisível. Quando não conseguem prever suas reações, não conseguem te manipular. Quando não conseguem te manipular, começam a te temer. Mostre calma mesmo quando estiver queimando por dentro. Isso é domínio real. Isso é poder verdadeiro. Uma técnica que funciona. Quando sentir emoções fortes subindo, respire fundo e imagine que a situação está acontecendo com outra pessoa. Pergunte a si mesmo: que conselho eu daria a essa pessoa?
Como eu gostaria que ela respondesse? Essa distância mental te dá espaço para escolher a resposta, em vez de apenas reagir. Lembre-se, emoções são informação, não comandos. Elas te dizem que algo está acontecendo, mas não decidem o que você vai fazer sobre isso. Agora quero que você deixe esta afirmação nos comentários. Eu me controlo. Lei 4. Controle o enquadramento. Nunca se defenda. Aqui está um erro que destrói o poder da maioria das pessoas. Elas se defendem demais. Quando alguém te insulta ou ataca o seu caráter, o instinto natural é se defender. Você quer explicar por que a pessoa está errada, quer justificar suas ações, quer provar o seu valor. Mas Maquiavel sabia. Quando você se defende demais, admite fraqueza. Pense bem. Pessoas fortes não precisam se defender o tempo todo. Pessoas confiantes não precisam justificar cada decisão. Pessoas poderosas não precisam provar seu valor a todos que o questionam. Quando você se defende, está jogando o jogo deles, pelas regras deles. Está aceitando o enquadramento da situação. Está admitindo que a opinião deles importa o bastante para mudar o seu comportamento. Em vez disso, você precisa controlar o enquadramento. Precisa fazer com que eles joguem o seu jogo pelas suas regras. Como fazer isso? Em vez de se defender, reinterprete. Em vez de explicar, redirecione. Em vez de provar, ignore. Exemplo, se alguém diz, você não é inteligente o bastante para esse trabalho, em vez de listar suas qualificações, você pode simplesmente responder, interessante a sua opinião, e mudar de assunto, ou apenas rir e não dizer nada. Você não está engajando no jogo deles. Está mostrando que a opinião deles não merece uma resposta séria. Maquiavel disse uma vez, todos veem o que você aparenta ser, poucos sentem o que você realmente é. Quando você se recusa a se defender de cada ataque mesquinho, você parece mais forte. Quando controla o enquadramento de cada interação, você se torna a força dominante da conversa. Isso não significa que você nunca vai se posicionar. Significa que você escolhe quando e como responder, com base no que serve aos seus interesses, e não em reações emocionais. Agora quero que você deixe esta afirmação nos comentários. Eu controlo o enquadramento. Lei 5. Desapegue-se das opiniões, boas ou ruins. Esta lei vai chocar muita gente. Você precisa se desapegar de todas as opiniões sobre você, tanto as boas quanto as ruins. A maioria acha que o problema é se importar demais com críticas. Mas isso é apenas metade do problema. A outra metade é se importar demais com elogios. Quando você precisa de elogios para se sentir bem, se torna tão frágil quanto quem é destruído pelas críticas. Você fica dependente da opinião dos outros para a sua autoestima. Elogios e críticas são correntes. Ambos te prendem à validação externa. Ambos te roubam a força interior. Pense nisso. Se você precisa que digam que é bom para se sentir bem, também terá medo de quando disserem que é ruim. Se você depende de elogios, será vulnerável a insultos. A pessoa verdadeiramente forte se apoia na sua própria fundação, seus valores, sua disciplina, sua bússola interna. Isso não significa ignorar todo o feedback. Significa avaliar se o feedback é útil, não se ele faz você se sentir bem ou mal. Essa crítica me ajuda a melhorar, então eu escuto. Esse elogio é preciso e motivador, então eu aprecio. Mas nenhum deles deve controlar o seu estado emocional ou a sua autoimagem. Maquiavel disse, o primeiro método para avaliar a inteligência de um governante é observar os homens que ele tem ao seu redor. Cerque-se de pessoas cujas opiniões realmente importam. Pessoas que te conhecem profundamente. Pessoas que querem o melhor para você. Pessoas que provaram sua sabedoria com o tempo. Todos os outros, apenas ruído.
Trate-os assim. Quando você para de precisar de validação externa, se torna verdadeiramente livre. Quando para de temer críticas externas, se torna verdadeiramente poderoso. Prática. Durante uma semana, tente não buscar nenhuma validação dos outros. Não pesque elogios. Não pergunte se gostaram do que você fez. Não cheque quantos likes suas postagens tiveram. Perceba como isso faz você se sentir. Veja como muda o seu comportamento. Note quanta energia mental você economiza quando não está buscando aprovação o tempo todo. Agora quero que você deixe esta afirmação nos comentários. Eu me valido. Lei 6. Recompense o controle, castigue a reação. Esta lei trata de treinar a sua mente como se treina um atleta de alto nível. Toda vez que você permanece calmo diante de uma provocação, precisa se recompensar. Toda vez que reage emocionalmente quando poderia ter se controlado, precisa se punir com disciplina. Não se trata de ser duro consigo mesmo. Trata-se de criar incentivos corretos para o comportamento que você deseja. O cérebro aprende por consequência. Se manter a calma gera prazer, ele buscará repetir isso. Se reagir gera desconforto, ele evitará isso. Como aplicar na prática? Se você ficou calmo numa situação de provocação, faça algo bom por si mesmo. Compre um mimo, tome um banho relaxante, assista ao seu filme favorito. Se perdeu o controle, imponha-se uma disciplina. Um treino extra, um banho gelado, uma noite sem entretenimento. Com o tempo, sua mente subconsciente começará a associar calma com prazer e reação com dor. Isso torna o autocontrole automático, não forçado. A maioria tenta construir autocontrole apenas com força de vontade. Mas a força de vontade é limitada, se esgota e falha quando você mais precisa. Pessoas inteligentes constroem autocontrole com sistemas. Elas tornam a escolha certa a escolha mais fácil. Maquiavel disse: os homens são tão simples e tão obedientes às necessidades imediatas que aquele que engana sempre encontrará quem se deixe enganar. Não se engane acreditando que só pode contar com força de vontade. Construa sistemas que automaticamente te tornem mais forte. O objetivo é chegar a um ponto em que ficar calmo pareça natural e reagir pareça estranho. Onde a sua resposta padrão às provocações seja uma frieza inabalável. Isso exige tempo. Isso exige consistência. Mas a recompensa é se tornar, literalmente, inabalável. Agora quero que você deixe esta afirmação nos comentários. Eu me treino. Lei 7. Use a indiferença como arma. A maioria acha que precisa revidar quando é atacada. Acham que precisam se defender, discutir ou provar que o agressor está errado. Mas os mestres entendem. Quanto menos você se importa, mais o outro se importa. Quanto mais indiferente você é, mais desesperado o outro fica por sua reação. A indiferença frustra os manipuladores mais do que a raiva poderia. Quando você fica com raiva, dá a eles o que querem, a prova de que controlam suas emoções. Quando você é indiferente, mostra que eles não têm poder algum sobre você. Pense em alguém que você conhece e que realmente não liga para o que os outros pensam. Como as pessoas reagem a essa pessoa? Geralmente, ou a respeitam, ou ficam obcecadas tentando chamar sua atenção. Esse é o poder da indiferença. Quando alguém te insulta e você responde com completa indiferença, sem frieza artificial, sem grosseria, apenas um genuíno não ligo, isso destrói o ego da pessoa. Eles esperavam raiva, esperavam mágoa, esperavam qualquer reação, mas receberam nada. Foram tratados como se não importassem. A sua falta de reação pesa mais do que qualquer palavra poderia pesar. Mas aqui está o ponto. Precisa ser indiferença genuína, não fingida. As pessoas percebem a diferença. A indiferença falsa soa como esforço forçado. A indiferença real
Soa como força natural, como desenvolver indiferença verdadeira. Concentre-se no que realmente importa para você. Invista sua energia emocional em seus objetivos, em seus relacionamentos, em seu crescimento. Você tem coisas maiores em que pensar do que nas palavras de pessoas aleatórias. Maquiavel disse: o leão não pode se proteger das armadilhas e a raposa não pode se proteger dos lobos. É preciso, portanto, ser raposa para reconhecer as armadilhas e leão para assustar os lobos. Seja raposa quando tentarem te prender com provocações. Reconheça a armadilha e ignore-a completamente. Seja leão quando precisarem respeitar sua presença. A indiferença é a sua arma. Lei 8. Redirecione a energia em poder. Toda vez que alguém tenta te provocar, insultar ou te derrubar, essa pessoa está te entregando energia. A questão é, o que você vai fazer com ela? A maioria desperdiça. Usa essa energia para ficar com raiva, discutir, se preocupar com o que os outros pensam. Se desgastam lutando batalhas pequenas que não importam. Mas os inteligentes fazem diferente. Transformam essa energia em combustível para crescer. Alguém diz que você nunca vai ter sucesso? Use isso para alimentar sua ética de trabalho. Alguém zomba da sua aparência? Use isso como motivação para cuidar da sua saúde e forma física. Alguém questiona a sua inteligência? Use isso como impulso para aprender mais. Cada insulto pode virar combustível, mas somente se você não se queimar com ele. Pense assim: quando alguém te ataca, está revelando algo sobre si mesmo, suas inseguranças, seus medos, suas fraquezas, e também está te mostrando o que acredita que pode te ferir. Use essa informação. Se acham que sua fraqueza é a aparência, transforme-a em sua força. Se acham que sua fraqueza são as habilidades, torne-as inegáveis. Não desperdice energia em disputas pequenas com pessoas pequenas. Use essa energia para se tornar tão forte que os ataques delas se tornem irrelevantes. Maquiavel disse: não me interesso em preservar o status quo. Quero derrubá-lo. Derrube as expectativas deles. Derrube as tentativas de te limitar. Use cada ataque como motivação para subir mais alto. Essa é a diferença entre vítimas e vencedores. Vítimas deixam os ataques enfraquecê-las. Vencedores deixam os ataques fortalecê-los. Na próxima vez que alguém disser algo negativo sobre você, em vez de se defender ou se magoar, pergunte: como posso usar isso como motivação para melhorar? Transforme cada crítico em um treinador involuntário. Transforme cada ataque em inspiração. Lei 9. Desapegue com cálculo frio. A maioria acredita que só existem duas opções quando alguém nos faz mal: perdoar e esquecer ou buscar vingança. Mas Maquiavel sabia de uma terceira opção: o cálculo frio. A vingança é uma ferramenta, não uma obrigação. Você não precisa se vingar de todos que te prejudicam. Não precisa provar sua força em cada batalha. Às vezes, a vingança traz benefícios, protege sua reputação, envia uma mensagem aos outros ou serve a interesses de longo prazo. Nesses casos, ataque mais tarde, quando tiver vantagem. Mas na maioria das vezes, a vingança custa mais do que vale. Ela drena o seu tempo, sua energia, seu foco, tudo o que poderia ser investido em construir o seu próprio sucesso. A pessoa verdadeiramente forte escolhe quando se importar e quando encerrar o assunto. Não deixa que as emoções decidam por ela. Como fazer esse cálculo? Pergunte a si mesmo: buscar essa vingança vai me trazer algum benefício concreto? Vai avançar meus objetivos? Vai proteger algo importante para mim? Vai ensinar aos outros a não mexer comigo? Se a resposta for sim, planeje sua resposta com estratégia. Se a resposta for não, então solte completamente. Isso não é ser fraco, nem passivo. É ser estratégico. É não deixar que outros ditem como você gasta seu tempo e sua energia limitados.
Maquiavel disse: nunca se alcançou nada grandioso sem perigo. Mas ele também sabia: nem todo perigo vale a pena. Nem toda batalha merece ser travada. Nem toda pessoa merece sua atenção. O mestre escolhe suas batalhas com cuidado. Luta quando isso lhe serve. Vira as costas quando não serve. A maioria deixa o orgulho decidir. Lutam porque sentem que precisam, não porque estrategicamente deveriam. Mas o orgulho é caro. O orgulho te torna previsível. O orgulho te enfraquece. O cálculo frio te torna poderoso. Agora quero que você deixe esta afirmação nos comentários. Eu escolho com sabedoria. Lei 10. Torne-se intocável através do desapego. As pessoas só conseguem te abalar quando encontram uma brecha. Quando descobrem algo que você valoriza tanto, a ponto de sacrificar sua paz para defendê-lo. Mas quando você está verdadeiramente desapegado, quando nada fora de você controla sua paz interior, você se torna intocável. Isso não significa não se importar com nada. Significa não deixar que o que você valoriza seja usado como arma contra você. Você pode amar sua família sem permitir que ameaças contra ela determinem suas decisões. Pode ter orgulho do seu trabalho sem deixar que críticas destruam sua confiança. Pode querer o sucesso sem deixar que fracassos arruinem o seu espírito. O desapego significa ter preferências, não dependências. Você deseja coisas, mas não precisa delas para manter sua paz ou seu valor próprio. Quando nada externo controla a sua paz, as pessoas perdem o poder sobre você. Quando não conseguem manipular suas emoções, não conseguem manipular seu comportamento. Isso te torna perigoso da melhor maneira possível. Não porque você machucará os outros, mas porque os outros não podem te machucar. Pense na pessoa mais intocável que você conhece. O que a torna assim? Provavelmente não é porque ela não se importa com nada, mas porque não permite que o cuidado se transforme em desespero, necessidade ou vulnerabilidade. Maquiavel disse: aquele que é altamente estimado não é facilmente alvo de conspirações. Quando você é intocável, as pessoas te respeitam. Podem não te amar, mas respeitam a sua força. Respeitam o seu autocontrole. Respeitam sua independência. E o respeito é mais valioso que a afeição, porque dura mais e vai mais fundo. Para desenvolver esse desapego, pratique segurar as coisas de forma leve. Aproveite seus sucessos sem se apegar a eles. Aprenda com seus fracassos sem se destruir por eles. Valorize seus relacionamentos sem se tornar dependente de aprovação. O objetivo é alcançar um estado em que você esteja plenamente engajado com a vida, mas não dependente de nenhum resultado específico para sua felicidade. Conclusão: o poder do inabalável. Se você chegou até aqui, agora possui algo que a maioria nunca terá: o conhecimento de como se tornar verdadeiramente imperturbável. Essas 10 leis não são apenas teorias. São armas práticas que você pode usar a partir de hoje para se transformar em alguém que não pode ser abalado, manipulado ou controlado pelas ações dos outros. Lembre-se, indiferença não é fraqueza, é soberania. É a coroa que apenas os fortes podem usar. Quando alguém tentar te provocar amanhã, lembre-se da Lei 2 e responda com o poder do silêncio. Quando alguém te criticar na próxima semana, lembre-se da Lei 5 e mantenha o desapego. Quando tentarem te arrastar para o drama no próximo mês, lembre-se da Lei 10 e permaneça intocável. Mas atenção, conhecimento sem ação é inútil. Essas leis só funcionam se você as praticar. Só mudarão sua vida se você mudar o seu comportamento. Comece com uma lei. Escolha aquela que mais ressoou com você. Pratique durante uma semana. Domine-a. Depois, adicione outra. Logo você será a pessoa que todos vão observar, se perguntando: como ele consegue ficar calmo quando todos perdem a cabeça?
Como ela parece imune ao caos que destrói os outros. Você será intocável. Se este vídeo te ajudou a compreender algo importante sobre poder e autocontrole, clique no like. Compartilhe com alguém que se abala facilmente, que reage a cada provocação, que precisa aprender essas leis. E se quiser aprender mais segredos de poder, influência e força mental, segredos que os mestres conheciam, mas nunca revelaram ao público, inscreva-se no canal e ative o sininho. Agora deixe esta afirmação final nos comentários. Eu sou frio, calmo, intocável. Os fracos reagem, os fortes respondem. Os mestres não precisam de nenhum dos dois. Eles simplesmente existem em um estado de poder inabalável. E você? Qual deles será?